É, parece que agora eles conseguiram incriminar Bolsonaro finalmente. Urgente uma bomba. A casa caiu para Bolsonaro. Alexandre de Moraes acaba de conseguir o que tanto procurava. Uma suposta testemunha bomba que promete virar o jogo e colocar o ex-presidente contra a parede. Mas será que essa nova peça no tabuleiro é mesmo confiável ou tudo não passa de mais uma armação mal encenada? Prepare-se. O que você vai ouvir agora envolve depoimentos secretos, evidências invisíveis e um jogo de poder que pode mudar os rumos do Brasil. Fica até o final porque isso é explosivo. Algo grave e silencioso está acontecendo nos bastidores do poder. Após meses de investigações sigilosas, depoimentos secretos e evidências que ninguém viu, finalmente surgiu uma voz, uma figura até então discreta, mas com o peso suficiente para virar todo o jogo político. Uma testemunha-chave que Alexandre de Moraes teria agora em suas mãos. Uma peça misteriosa, estrategicamente posicionada para apontar o dedo contra Bolsonaro. Mas quem é essa pessoa, o que ela disse? E, principalmente, por que a grande mídia está tratando esse depoimento como a prova definitiva, mesmo com tantas contradições? Neste vídeo você vai entender tudo o que está sendo escondido por trás dessa movimentação. E no final vamos revelar o nome da pessoa que pode estar prestes a derrubar Bolsonaro. Então assista até o fim e comente aqui embaixo: você confia nessa suposta testemunha? Ou estamos diante de mais uma armação política? Quero muito saber sua opinião. Parece que agora eles conseguiram incriminar Bolsonaro finalmente. Agora a casa caiu pro capitão. Depois de dezenas de testemunhas, depoimentos, alguns deles até secretos, sem poder ser gravados, sem vídeo, sem áudio, a imprensa não podendo reportar, mas depois de vários depoimentos, eles conseguiram finalmente, com muito esforço, encontrar um depoimento de uma pessoa que disse algo que pode ser usado contra Bolsonaro. Nossa, a gente estava esperando isso acontecer. São vários dias acompanhando, centenas de textos, de falas, para ver se alguma coisa é falada ali que possa ser usada contra o presidente. E eles conseguiram. Finalmente eles conseguiram encontrar uma frase que está sendo repercutida na imprensa incansavelmente como a prova cabal de que Bolsonaro fez alguma coisa errada. Vamos lá, deixa eu te apresentar este cidadão aqui, ó. Cadê? Esse aqui. Ex-comandante da Força da Aeronáutica, o Batista. Durante o seu depoimento, esse cidadão disse uma frase que a imprensa está usando assim como nenhum outro trecho do depoimento até agora. Ex-comandante da Aeronáutica confirma ameaça de prisão a Bolsonaro. É isso que ele falou, tá? Ameaça de prisão a Bolsonaro. Em depoimento ao STF, como testemunha de tentativa de golpe, o brigadeiro Batista Júnior cita a discussão de medidas de exceção e apoio da Marinha. Beleza, daí a gente começou a dar uma investigada. E a primeira coisa que apareceu que chamou a atenção foi isso. Batista Júnior disse que participou da reunião sobre a minuta do golpe, mas não leu o documento. Então como que ele pode falar que essa minuta era do golpe se ele não leu? Lembrando, uma minuta do golpe que até agora não foi apresentada, não está no processo, ninguém teve acesso, ninguém leu. Ela só existe até este momento pelas palavras do Alexandre de Moraes e porque a imprensa diz que ela existe. Mas é a tal minuta que ninguém leu e até agora não foi apresentada. A sensação que eu tenho é que se for apresentada essa minuta, de tão ridículo que isso é, cai por terra toda a narrativa. Então, nós estamos vendo um julgamento baseado numa evidência invisível, uma evidência secreta. Só poderia acontecer no Brasil. Mas agora vem a parte interessante. Como eu estava dizendo, esta pessoa é a única fala até agora que a imprensa tem usado para dizer, né? Isso aqui, ó. O ex-comandante da Aeronáutica, Carlos Almeida Batista Júnior, confirmou nesta quarta-feira que o ex-comandante do Exército, Freire Gomes, disse ao ex-presidente Bolsonaro que ele poderia ser preso se adotasse a GLO, garantia da lei e da ordem, que, lembrando, tem que ser autorizado pelo Congresso. E detalhe, Freire Gomes já disse no depoimento dele que ele não disse isso, que ele nunca ameaçou voz de prisão ao Bolsonaro.
mas estão usando única e exclusivamente a fala deste cidadão. E aí, vamos ver uma matéria sobre esse cidadão que saiu recentemente, tá aqui, ó. Ex-comandante da FAB fechou contratos com Airbus antes de assumir cargo na empresa. Filho do ex-comandante também atua em empresa com contratos milionários com a aeronáutica. A relação entre as Forças Armadas e a indústria da defesa voltou ao centro de debate com a movimentação do ex-comandante da aeronáutica, Carlos de Almeida Batista Júnior, para a Airbus durante sua gestão na Força Aérea Brasileira. Contratos foram firmados com a empresa europeia, incluindo a conversão de aeronaves A330 para a versão KC-30 MRTT, um projeto avaliado em centenas de milhões de reais. Pouco após sai esta parte aqui, pouco após deixar o cargo em janeiro de 2023, Batista Júnior assumiu em novembro do mesmo ano uma posição na Airbus como Senior Advisor for Strategy, que levanta questionamentos sobre a influência de militares da reserva na aprovação de contratos e falta de regulamentação clara para evitar situações que possam comprometer a transparência na administração pública, criando episódios conhecidos como portas giratórias. O que acontece? Esse cidadão, o único até agora, que disse algo que, mesmo meio distorcido, eles estão tentando jogar contra o Bolsonaro. Este cidadão, o que todo mundo chama de melancia, ele está conhecido no Brasil inteiro como melancia, ele saiu da Força Aérea e foi diretamente para uma empresa a qual antes ele fechava contratos milionários. Muito suspeito, parece que tem corrupção envolvida. E olha, pensa comigo, se tem alguma coisa errada que esse cara tá fazendo e o STF sabe disso, o que ele seria capaz de falar, o que ele seria capaz de testemunhar para evitar que ele fosse preso? Vamos pensar sério. Até onde esse cidadão seria capaz de ir? Quais mentiras ele seria capaz de pronunciar para evitar a sua prisão num possível esquema de corrupção com empresas de aviões? Lembrando, logo depois que ele sai do cargo, no mesmo mês, ele vai para a empresa que antes ele estava fechando contratos milionários. Primeiro, para começo de história, deveria ser proibido esse tipo de transferência, de sair de um cargo público e ir para a empresa a qual você fechava contratos. Muitas pessoas fecham contratos com essas empresas justamente para depois ir para lá. É o que acontece no Ministério da Saúde, é o que acontece nos ministérios onde as pessoas fecham contrato com uma empresa para depois correr para lá e receber um salário absurdo. Esse é o depoimento que estão usando contra o Bolsonaro. E qual foi a fala que estão sendo usada? Ele disse que ouviu a tal voz de prisão, sendo que o próprio Freire Gomes disse que isso nunca aconteceu. E para piorar, é o depoimento de alguém sobre a minuta do golpe que ele não leu. Esse teatro tá muito mal planejado. Eu acho que faltou algumas reuniões prévias para cada um saber qual vai ser o seu papel, para passar ali um script para cada um. Tá sendo feito nas coxas, tá sendo vergonhoso, sem acesso às provas, delação de alguém que mudou a delação dele 11 vezes sobre ameaça, depois ameaça o outro general para ele mudar a versão dele, depois uma minuta de golpe que ninguém viu. Cara, provas de que as pessoas não estavam na reunião que eles alegam estar, que é o caso do Felipe Martins. É impossível que eles realmente tenham a ousadia de finalmente destruir o STF, tentando punir ou prender essas pessoas. Agora reflita comigo. O único depoimento que estão usando contra Bolsonaro vem de um homem que não leu o principal documento e que agora trabalha para a mesma empresa com a qual firmou contratos milionários enquanto estava no comando da FAB. Coincidência? Ou será que estamos diante de mais um caso clássico de porta giratória, onde militares e políticos negociam seus futuros empregos enquanto ainda ocupam cargos estratégicos? Se isso fosse nos Estados Unidos ou na Europa, seria escândalo internacional, mas aqui a imprensa trata como prova definitiva. E se esse cidadão estiver sendo protegido ou até mesmo pressionado a depor contra Bolsonaro para salvar a própria pele, a pergunta que fica é: até onde o sistema está disposto a ir
para destruir seus opositores. E você acredita que essa testemunha está falando a verdade? Ou é só mais uma peça no jogo político do STF? Deixe sua opinião nos comentários e, claro, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe esse vídeo e ative o sininho para não perder os próximos capítulos dessa novela brasileira